aconteceu comigo nesse despertar da consciência, que foi muito radical, como eu sempre falo. E por que foi radical? Eu já contei, acho que em outros vídeos, e sempre escrevi nos meus blogs, mais ou menos como que foi, né, o meu despertar. Desde adolescente eu tenho ligação com a espiritualidade, com assuntos espirituais. Eu comecei muito nova a ter conhecimentos espirituais, não tanto pela religião, mas adentrando numa filosofia mais mística, né? Mais esotérica. Mas nunca também me aprofundando muito, nunca pertenci a nenhuma escola esotérica. Era só através de livros mesmo que eu obtinha o conhecimento. Mas depois de um tempo, com meus 19, 20 anos, eu parei de procurar sobre esses assuntos, eu parei de adquirir esses conhecimentos, né? Foi como se eu congelasse realmente o meu processo espiritual. E foi durante muito tempo, sabe? Talvez uns 13 anos, se eu não me engano. Porque foi mais ou menos o tempo em que eu trabalhei lá no Japão e fiquei também aqui, porque eu não fiquei direto no Japão trabalhando. Eu ficava lá uns anos, no máximo uns 3 anos, e voltava para o Brasil. E aqui eu ficava uns 2 anos também e voltava. Então nesse processo todo, eu realmente deixei praticamente de lado mesmo a espiritualidade. Eu não sei se foi por isso que o meu despertar veio de forma muito radical. Porque foi com 32 anos que tudo voltou e muitas informações de uma vez só. Muita, mas muita informação. Não foi só a questão de filosofias espirituais que me vieram. Foi tudo em relação a teorias de conspiração, que tem muito a ver com espiritualidade também. Foram as coisas extraterrestres, né, que voltaram também para mim. Apesar de eu nunca ter muito conhecimento sobre, isso veio para mim de uma forma também muito forte. Muito forte, muito intensa. E então vieram também os ensinamentos de mestres, e de vários mestres, não foi de um só, não foi de uma linha de pensamento que veio para mim, foram de vários. Foi num supetão só. E fora isso, eu comecei realmente a frequentar cursos, né? Cursos de espiritualismo. Eu fiz, como eu já disse, curso de terapia holística, me formei. E tudo isso me fazia juntar mais informações e conhecimentos sobre espiritualidade. Que até então eu era até que leiga, apesar de ter tido conhecimento muito nova, eu era bem leiga em relação a esse mundo espiritualista, né? Eu não tinha muito aprofundamento sobre os assuntos, que foi a partir desse despertar espiritual radical que começaram a vir essas informações. E as experiências que eu tive também, como êxtases, né? Êxtases espirituais, vieram depois desse despertar. Tudo assim, uma coisa atrás da outra pra mim, sabe? Meu mundo, ele desmoronou completamente. Aconteceram muitas coisas ruins, muitas coisas mesmo ruins que eu, vamos dizer, eu atraí, né, na minha vida, talvez por causa dessa mudança muito radical, desse desequilíbrio psicológico que eu tive. Aí vieram coisas muito ruins pra mim.
bem difíceis mesmo, coisas pesadas, negativas vieram para minha vida. E eu acredito muito que tanto o meu desequilíbrio emocional por causa desse despertar, e tanto também porque, como eu tive uma abertura muito grande de consciência, energias negativas ou entidades negativas, eles vão para cima das pessoas que estão no processo de despertar, no processo de iluminação, vamos dizer, né? Nesse caminho da iluminação. Então, eles vêm com muita força para cima das pessoas que estão despertando a consciência. Então, eu acredito muito, sabe, que forças negativas vieram para cima de mim, sabendo que realmente eu teria um aprofundamento espiritual muito intenso, tá? Que eu seria um canal que traria muita visão, muita percepção, não só para mim mesma, mas para os outros. Que eu teria alguma função realmente espiritual. Então, esses seres, essas energias, ou o nome que se dê, né, qualquer nome que se dê a isso, eles avançam nessas pessoas com muita força. Então, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi tudo. Também não vou me fazer de vítima, eu só tô falando um fato que acontece, tá? Não sou só eu, é para qualquer pessoa que esteja nesse caminho espiritual, ela vai se deparar com coisas, com problemas e obstáculos difíceis. Porque, como dizem, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, se uma informação que você recebe é muito grande, é muito poderosa, a cobrança vai ser grande também e os obstáculos que virão também vão ser grandes. Então a gente tem que ter consciência disso. Só que quando a gente fortalece naquilo que a gente é mesmo, na verdade que a gente é, esses obstáculos eles vão perdendo força, eles não, cada vez mais eles vão ficando fracos, né, no nosso caminho. É claro que virão outros e outros, mas cada vez que a gente se fortalece em espírito, a gente tem mais poder de superar todos esses obstáculos. Então, essa é a grande vantagem, né? Então, como eu estava falando, com esse despertar espiritual muito radical que veio para mim, a minha dificuldade em voltar para a normalidade da vida, ou a normalidade no mundo, é bem mais complicado, muito complicado, e é isso que as pessoas em geral não entendem. Eu já tentei explicar várias vezes, mas talvez eu não tenha conseguido explicar muito bem. Eu já dei alguns exemplos, como por exemplo o escritor, o palestrante Eckhart Tolle. Ele é espiritualista, muitos dizem que ele já é um iluminado, né? Eu não posso afirmar, mas ele realmente tem uma consciência muito além mesmo, tá? Muito superior. Isso é inegável, tá? Não gosto de fazer comparações dele com outros mestres, porque cada um tem uma função de ser, mas vamos dizer que ele tem sim uma visão, uma lucidez muito fora do comum, muito fora do comum. Então, ele teve uma experiência muito radical também, que foi depois de uma depressão e uma crise de pânico que ele teve, que começou a vir essa lucidez, essa consciência espiritual nele. Só que de começo ele conta que ele não entendia muito bem o que era isso, o que estava acontecendo com ele. Quando aconteceu isso com ele, ele saiu, ele abandonou tudo da vida dele e foi morar numa praça. Ele foi morar, ele
Na verdade, ele praticamente virou um mendigo, né? Ele abandonou tudo, a casa, a profissão dele, ele era professor. E ele passou um longo período, morando num parque, né? Num banco de um parque. E lá ele foi tendo vários insights, né? Grandes insights assim, espirituais. E quando ele percebeu que já não tinha mais sentido ficar ali, né? Que já era tempo dele voltar para uma vida, né, normal, ele se deparou com a coisa de que ele não conseguia mais se adaptar à vida comum. Ele tentou realmente voltar a trabalhar, a ter um emprego, mas ficou algo impossível para o nível de consciência que ele alcançou, sabe? Não tem como, você se expande tanto consciencialmente, e se você vai querer se moldar novamente aquela estrutura pequena que é a sociedade, que é a função, o papel social, você não cabe mais, você não entra mais naquilo, fica muito pequeno. É claro que eu não tenho o nível de consciência dele, eu não expandi tanto ao nível dele, mas eu tive sim uma expansão muito grande e muito radical perto daquilo que eu era, perto daquilo que eu vivenciava. Foi uma diferença muito extravagante em mim, de consciência. Então, quando eu, por exemplo, quero e tento me encaixar, e nesses anos, nesses 8 ou 9 anos que eu venho nesse processo espiritual, também venho tentando me encaixar, me estabilizar nessa vida comum, eu estou sentindo muita dificuldade ainda. Muita dificuldade. Que nem eu disse, eu fiz cursos, eu segui essa área da terapia, né? Terapia alternativa, porque eu achei que tinha mais a ver comigo, né? Por eu desde nova ser muito ligada à espiritualidade, então eu achei que eu poderia unir essa coisa mais espiritual com algo prático, algo que eu pudesse servir as outras pessoas. Então eu segui esse caminho e eu me formei em terapia. O problema é que mesmo assim, ainda assim, esse mundo, para mim ainda fica difícil me adaptar. Ainda sinto uma dificuldade muito grande. Já era difícil para mim, talvez pelas questões de autismo que supostamente eu tenha, já era muito difícil para mim, né? De eu me virar, né? De eu correr atrás de alguma coisa, de eu ser uma pessoa muito assim, independente e fazer acontecer as coisas. Eu nunca fui assim. Tá? Sempre precisei de pessoas me auxiliando, sabe? Lá no Japão sempre foi assim a minha vida. Sempre. Até os meus 32 anos eu precisei de apoio, de auxílio dos outros para poder viver uma vida mais normal socialmente, para ter um trabalho, para ter uma independência, né? E como já disse também, o Japão é muito diferente do Brasil. Lá você tem muito mais apoio, muito mais chão do que aqui no Brasil. Aqui todo mundo precisa correr atrás das coisas, né? É cada um por si, sabe, aqui. É claro que tem pessoas que ajudam, né? Isso daí eu não tô falando que não tem aqui no Brasil, mas ainda a ajuda que eu falo, comparado ao Japão, é muito precária. A ajuda daqui é muito precária. Você fica dependente de conhecidos, de amigos, de familiares.
E se você não tem esse apoio de amigos e familiares, você realmente não consegue ir para frente. Então, no meu caso, além dessa dificuldade de meio autista, vamos dizer assim, veio esse despertar espiritual muito abrupto que me deu mais dificuldade ainda de me readaptar ao mundo, ao trabalho comum. E mesmo na linha e no caminho da terapia holística, eu sinto ainda dificuldade. É como se minha consciência ainda estivesse além disso, além desse nível, não querendo desprezar, não querendo dizer que eu sou superior, não é isso. É simplesmente o que eu vivencio, é esse mergulho profundo que ocorreu em mim. Então, eu venho descobrindo isso cada vez mais, de que essa mudança muito radical de consciência nos traz muita dificuldade de adaptação ao mundo comum. E como que eu venho descobrindo isso? Pessoas especialistas, estudiosos da mente humana, né, da nossa psique, pessoas que estudam sobre essa alteração de consciência, os êxtases espirituais, pessoas que conhecem muito bem, né, coisas paranormais, parapsíquicas. Essas pessoas, elas dizem que quando isso ocorre em alguém, esses êxtases espirituais, essa expansão de consciência muito grandiosa, realmente a pessoa, o indivíduo não consegue voltar totalmente para a vida comum. Não consegue. Por mais que queira, sabe? Ela precisa de atributos, artifícios para poder voltar aos poucos e se encaixar novamente em sociedade, em convívio com o meio comum. Por isso que eu não entendia muito, porque e as pessoas não entendiam também, sabe? As pessoas, aliás, a ideia que elas têm de mim é que eu sou preguiçosa, não quero nada com nada, que eu não quero trabalhar, que eu não quero fazer nada. E não é exatamente isso. E eu tento explicar, só que muitas vezes eu não consigo. Só que agora eu venho entendendo melhor, por causa das explicações desses especialistas, estudiosos e outros, né, que sabem que quem tem isso, que quem passa por isso, muitas vezes não consegue voltar à vida normal. A vida normal, como eu falei, que é o caso do Eckhart Tolle. Ele desistiu, né, de voltar para a vida comum, porque ele não conseguia mais, só que a vida fez ele virar um instrutor espiritual. Né? Não foi nem ele que foi atrás disso, a vida fez dele isso. E hoje ele é famoso no mundo inteiro. Então, quando a gente se entrega realmente à consciência e confia nela, talvez ela nos encaixe em alguma coisa dentro do mundo, né? E eu tô nesse limiar, eu tô ainda... eu ainda sinto um pouco de insegurança, né? Eu ainda tô um pouco presa na velha mentalidade, né? De que a gente precisa correr atrás, a gente precisa saber o que fazer, e ter um emprego, fazer alguma coisa e sabe, a coisa do sustento, a coisa da sobrevivência. Ainda tem alguns fios me atando, né, a essa mentalidade que eu venho cortando aos poucos, né? Mas eu não nego que ainda tem. Mas por outro lado, e através desse conhecimento que eu tô tendo agora, desses conhecedores, né, sobre esses assuntos místicos, eu tô tendo mais convicção de que é esse o caminho que eu tenho que seguir, que é esse caminho que vai me fazer me encaixar, mas não por mim, não pela razão, não por essa personalidade.
É a consciência que vai me dizer aonde que eu devo ir, o que fazer, qual a minha função. É a vida que vai me mostrar, é a vida que vai dizer assim, pronto, é isso que você é isso que você vai fazer, e através disso que você vai ter o necessário para sobreviver. É esse o caminho. E, e eu confesso que é difícil, é muito difícil, porque você não encontra pessoas que estão vivenciando isso. A maioria, grande parte das pessoas, mesmo os espiritualistas, a grande maioria ainda vive nesse nível de consciência pautado pelo racional, tá? A espiritualidade sim faz parte dessas pessoas, mas ainda não tem aquela entrega total, né? Aquela entrega total realmente a essa consciência, a esse fluxo divino. É muito difícil das pessoas entenderem isso, é muito difícil para eu explicar isso. Eu tô nesse limiar, são poucas pessoas que estão nisso. Muitas vivem, algumas, né? Algumas já vivenciaram isso, mas ainda estão no processo. E cada etapa é um desafio diferente. O meu desafio está sendo esse, porque é como eu digo, né? A Matrix, a mentalidade Matrix te puxa para trás, te puxa para o senso comum. Ela quer que você volte para a normalidade, para o que todo mundo faz, o que todo mundo acha correto, o que todo mundo acha certo. E vem a mente Matrix e fala pra você que você é uma folgada, que você é uma preguiçosa, que você é uma vagabunda, que você é uma indolente, que não quer saber de nada. E não é isso. O que eu quero é trabalhar muito, é me dedicar de corpo e alma, mas para um trabalho que faça a diferença nesse mundo, que ajude muitas pessoas, sabe? Por mim, eu não pararia, sabe, nunca, eu dedicaria minha vida por isso. Só que eu ainda não tô, vamos dizer assim, não tô totalmente entregue a isso. Talvez por isso que a coisa esteja um pouco demorada. E como eu disse também, tá, isso aqui eu vou falar agora. Esse meu caminho, essa minha entrega a essa missão, a esse serviço espiritual, não depende só de mim. Não depende só de mim. Vários sinais, tá? Eu tô recebendo vários sinais da vida através do que vem pra mim de sinais no dia a dia, através de sonhos, através de pessoas mesmo que têm certa evidência. Isso já faz anos, já vem acontecendo pra mim, eu recebendo vários sinais, e eu constatei realmente que não depende só de mim esse caminho, esse destino que eu tenho que vivenciar, tá? Por isso que eu tô sendo testada muito na questão da paciência. E é algo muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Isso eu tô observando muito, muito em mim, a minha impaciência. Então, é nesse ponto, né, que a vida quer realmente também me mostrar que pra eu ter paciência. E olha, eu não falo só por mim, eu acho difícil encontrar uma pessoa para ter o grau de paciência que eu tô tendo que ter nesses vários anos, não é 1 ano, 2 anos, são quase 10 anos, esse grau de paciência, de confiança que eu tenho que ter na vida, nessa paciência em relação ao tempo, dificilmente eu encontro alguém, eu não conheço ninguém que possa ter esse nível, porque em geral as pessoas desistem, as pessoas partem para outras pessoas, elas não conseguem.
Isso porque também a razão é que comanda, né? A razão tá sempre norteando a vida das pessoas. E eu não. Eu tô insistindo, eu tô tendo muita paciência porque eu sei qual é o meu caminho, eu sei a minha missão, eu sei o meu destino. Só que nesse... É até difícil falar pra mim. Só que nesse meio tempo, por causa dessa paciência que eu tô tendo que ter, a insegurança ainda vem e a mente coletiva, a mente Matrix ainda fica me tentando com muita força para eu voltar para algo normal, para algo comum e seguir outro caminho, tá? Só que eu sei que o meu caminho não é esse. A minha intuição está falando o tempo inteiro que o meu caminho não é esse. Poderia ser muito mais fácil para mim, poderia. Eu poderia até me desenvolver bem profissionalmente ou sei lá, financeiramente. Poderia, mas não é esse o meu caminho, a minha direção. A minha intuição está o tempo inteiro falando e eu estou tentando confiar muito nela, mas é aquilo que eu disse, está muito difícil porque a mentalidade coletiva, a mentalidade Matrix fica me puxando, fica me tentando a ser uma pessoa comum, normal, pessoa produtiva, uma pessoa funcional. Só que eu quero ser uma pessoa funcional nessa minha missão espiritual, tá? É isso que eu quero ser. Bom, é isso que eu queria explicar. É que realmente o bom é que eu estou encontrando pessoas que realmente estudam isso, têm conhecimento disso e sabem que aquelas pessoas que passaram por uma mudança muito radical de consciência, uma espiritualização muito intensa, elas não conseguem voltar direito para o mundo, para uma vida comum, para uma vida social normal. É essa a explicação que eu estou querendo dar aqui e ser cada vez mais clara, entendeu? Não é indolência minha, não é preguiça, não é, sabe? É simplesmente esse chamado muito intenso da alma em mim que não me deixa ser comum, ser como as outras pessoas. Porque o chamado dela... Desculpa, eu até fico emocionada. O chamado dela é muito forte, muito intenso para esse caminho espiritual que é muito difícil de achar um lugar, de achar um contexto dentro da sociedade. É isso. Se vocês procurarem por explicação maior sobre essas coisas de expansão da consciência e da dificuldade dessas pessoas de voltarem para uma vida em sociedade, né? Procurem, pesquisem, vocês vão achar. É isso que eu queria explicar. Então, até o próximo vídeo. Tchau!